Vamos ver aqui mais uma aplicação então do teorema do confronto para o cálculo de limites, usando o exercício 1.8 da lista 1, onde a gente tem a hipótese de uma f, uma função definida em toda a reta real que satisfaz essa propriedade em todos os pontos de seu domínio, e sabendo disso, precisamos calcular o limite de f de x ao cubo sobre x quando x vai a zero. É claro que ninguém pode substituir diretamente x igual a zero nessa fórmula aqui. Temos um problema de definição dela. Por outro lado, se você pegar essa desigualdade e expandir, abrir o módulo, a gente pode escrever f de x menor ou igual que 2 módulo de x e, por outro lado, maior ou igual que menos 2 módulo de x. Como a gente sabe que a f está definida em toda a reta real, portanto o valor f de zero existe, e aplicando x igual a zero nessa sequência de desigualdades, a gente conclui que f de zero é igual a zero. Então, se a f fosse contínua, a gente, ao tentar substituir isso aqui, eu teria um zero sobre zero, substituindo x igual a zero aqui, o que não pode ser feito por razões óbvias, né? Então, nesse caso, como essa desigualdade vale para todo x, a gente pode substituir x por x ao cubo e reescrever aquela desigualdade da seguinte maneira: menos 2 módulo de x ao cubo menor ou igual que f de x ao cubo menor ou igual que 2 vezes módulo de x ao cubo. Aqui a gente precisa de f de x ao cubo sobre x, tá certo? Então uma opção seria dividir por x os três lados, lembrando que x tende a zero, mas nunca é igual a zero, então eu posso fazer essa divisão. O único cuidado que precisa ser tomado é que, se o x for negativo, essas desigualdades se invertem, e se o x for positivo, essas desigualdades se mantêm. Então, para x maior do que zero, em primeiro lugar, a gente vai ter o quê? Menos 2. O módulo de x ao cubo eu posso separar como x ao quadrado vezes módulo de x. Quando eu dividir por x, vai ficar então x positivo, x módulo de x, menor ou igual que f de x ao cubo sobre x, menor ou igual que 2 vezes x sobre módulo de x. Se o x for negativo na divisão, o que você vai fazer? Essas desigualdades aqui vão ficar invertidas, mas a conclusão vai ser a mesma. Por quê? Quando x vai para zero, esse termo aqui, que está mais à esquerda, tende para zero. O termo mais à direita também tende a zero. E pelo teorema do confronto, a função que está presa entre essas duas vai tender para o mesmo valor, o que te permite concluir então que limite, quando x tende para zero, de f de x ao cubo sobre x é igual a zero. Tá? Uma aplicação direta do teorema do confronto. Para enriquecer um pouquinho mais a discussão, a gente podia tentar pensar o que aconteceria se, em vez de x, eu tivesse um x ao quadrado aqui, né? Tendo x ao quadrado, eu poderia dividir direto por x ao quadrado aqui e não me preocuparia de maneira nenhuma com o sinal, porque x ao quadrado é sempre positivo. O que você ia obter ia ficar menos 2 módulo de x menor ou igual que f de x ao cubo sobre x ao quadrado menor ou igual que 2x. Da mesma maneira, módulo de x aqui, módulo de x aqui. Da mesma maneira, quando x vai para zero, as duas pontas tendem para zero e, portanto, com x ao quadrado aqui, o limite também seria zero. Uma outra possibilidade seria considerar x ao cubo aqui, né? E na hora que você faz essa divisão por x ao cubo, de novo você precisa se preocupar com o sinal. E o que vai acontecer? Na hora que você dividir por x ao cubo, você vai ter um problema, né? Módulo de x ao cubo sobre x ao cubo, aqui esses dois limites não vão existir e você não consegue concluir nada sobre f de x dividido por x ao cubo. Ok, então terminamos por aqui, pessoal. Na próxima a gente vê então um pouquinho de derivadas. Até lá!